Bom dia, louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo e para sempre seja louvado. Que a alegria, meu irmão, minha irmã, estarmos mais uma manhã partilhando, vivenciando, experimentando a palavra de Deus na Lexio Divina, leitura orante da Bíblia. Hoje, segunda-feira, 17 de outubro de 2022. Hoje nós comemoramos o dia de Santo Inácio de Antioquia, bispo da igreja e mártir do Evangelho. Ele que foi sucessor de São Pedro ali na igreja de Antioquia como bispo. Ele que foi um dos padres que conviveram com os primeiros cristãos. Meu irmão, minha irmã, homem de fé ardente, doação completa e amor singular por Cristo, pela Eucaristia. Ele dizia: já não tenho mais gosto, já não tenho mais prazer pelo alimento humano, o alimento carnal. O meu alimento é o corpo de Cristo. Já não tenho mais sede pela bebida. O que mata a minha sede é o sangue de Cristo. Olha que coisa linda, meu irmão, que coisa profunda. Meu irmão, Santo Inácio de Antioquia foi martirizado no ano 107, jogado às feras. Ele que tinha uma grande influência entre os cristãos ali de Roma, ele sabendo que eles poderiam interceder por ele para que ele não fosse martirizado, ele falou: deixe-me viver a entrega total por amor a Cristo. E foi jogado às feras e deu a vida pelo Evangelho. Peçamos a Santo Inácio de Antioquia que nós tenhamos um amor profundo pela Eucaristia e um desejo ardente de dar a nossa vida pelo Evangelho. Meu irmão, minha irmã, convido você a apertar aí o sininho de notificação, deixar o seu like, se inscreva no canal. Já é inscrito? Que bacana, que legal! Então divulgue para as pessoas do seu grupo de oração, da sua comunidade, as pessoas à sua volta, para que mais pessoas conheçam o canal da RCCBH. Meu irmão, minha irmã, ontem nós tivemos um encontro extraordinário na região Nossa Senhora da Conceição, da RCC da Rensk. Gente, que coisa linda, curados para amar. Como que Deus agiu, como que Deus curou, como que Deus libertou as pessoas que estavam ali, fortalecendo espiritualmente e impulsionando a anunciar o Evangelho e a Boa Nova. Que bacana! Estamos todos radiantes da graça de Deus depois deste encontro. Queremos agradecer aí a Renovação Carismática Católica da Arquidiocese de Belo Horizonte por proporcionar aos filhos de Deus, às pessoas ligadas ao movimento, tamanha graça desses encontros espirituais. Meu irmão, abre comigo aí o Evangelho, no livro de Lucas, Evangelho de São Lucas, capítulo 12, versículos de 13 a 21. Evangelho de São Lucas, 12, 13 a 21. Parábola do homem rico. Disse-lhe então alguém do meio do povo: Mestre, diz a meu irmão que reparta comigo a herança. Jesus respondeu-lhe: Meu amigo, quem me constituiu juiz ou árbitro entre vós? E disse então ao povo: Guardai-vos escrupulosamente de toda a avareza, porque a vida de um homem, ainda que ele esteja na abundância, não depende de suas riquezas. E propôs-lhe essa parábola. Havia um homem rico, cujos campos produziam muito. E ele refletia consigo: que farei? Porque não tenho onde recolher a minha colheita. Disse então ele: farei o seguinte: derrubarei os meus celeiros e construirei maiores, e neles recolherei toda a minha colheita e os meus bens. E direi à minha alma: ó minha alma, tens muitos bens em depósito para muitíssimos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Deus, porém, lhe disse: insensato, nesta noite ainda exigirão de ti a tua alma, e as coisas que ajuntasses de quem serão?
Assim acontece ao homem que entesoura para si mesmo e não é rico para Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, que a palavra do Santo Evangelho purifique e transforme as nossas vidas e faça de nós homens e mulheres melhores. Vamos mergulhar nessa palavra. Jesus estava conversando com a multidão e de repente no meio do povo alguém grita: mestre, fala para o meu irmão dividir a partilha comigo. E Jesus então fala: quem me constituiu juiz entre vós? E ele então faz uma exortação: cuidado com a avareza, cuidado com a ganância. E ele conta uma parábola falando de um homem que era muito rico, que tinha uma grande plantação e que construiu celeiros maiores para abrigar sua colheita. E depois de ter uma colheita abundante, ele dormiu tranquilo, falando para si mesmo, para sua alma: descansa, aproveita, regala-te, porque tens muitos bens. E aí a palavra de Jesus, finalizando a parábola, diz: insensato, hoje mesmo pedirão a tua alma. E para quem vai ficar esse tesouro? Para quem vai ficar essa riqueza? E aí termina dizendo: assim acontece ao homem que entesoura para si mesmo e não é rico para Deus. Jesus, quando ele repreende o jovem falando: quem me constituiu juiz entre vós? É óbvio, Jesus é o Senhor dos senhores, é o Rei dos reis. Ele está sentado à direita do Pai, onde vai julgar os vivos e os mortos. Mas quando Jesus dá essa resposta, ele está falando que ele não veio aqui para se ocupar das coisas terrenas, das coisas passageiras, mas sim para coisas espirituais. A missão de Jesus é a missão de reconduzir o homem a Deus, é levar o homem de volta ao coração do Pai, é abrir de novo um acesso ao paraíso, como acontece quando ele morre, e a Bíblia fala que o véu do templo se rasga de alto a baixo, tirando toda a separação que o pecado causara, afastando o homem de Deus. A missão de Jesus é uma missão de resgatar o homem para Deus. E não é uma missão de julgar causas terrenas. Até porque Jesus ele fala de uma vida nova, de uma vida espiritual, de pessoas que nasceram para o reino de Deus, como ele diz para Nicodemos. Então Jesus ele mostra que tem algo maior e mais importante do que os prazeres da carne e as riquezas do mundo. E aí ele propõe essa parábola, querendo dizer o seguinte: por mais bens materiais que eu tenha, por mais riqueza que eu tenha, por mais conforto, segurança que eu tenha, nada, ninguém pode garantir nada na nossa vida. Ou seja, a minha confiança não pode estar nos meus bens materiais. A minha confiança não pode estar nas pessoas. A minha confiança não pode estar no meu serviço, no meu emprego. Porque são coisas passageiras. Como já dizia minha avó, caixão não tem gaveta. Quando a gente morre, fica tudo aí. E às vezes nem é bem utilizado, nem é bem aproveitado. E aí Jesus fala: olha, assim acontece com o homem que entesoura para si e não é rico para Deus. Em outra passagem Jesus fala: não amontoeis tesouros na terra, porque onde está o teu tesouro, está o teu coração. Nós sabemos que o nosso destino é o céu. E para chegar ao céu, nós precisamos construir a nossa morada eterna. Meu irmão, minha irmã, nós precisamos viver aqui a cada dia como operários do reino. Não é aqui nos celeiros, não é no banco, não é nos depósitos que nós vamos depositar a nossa riqueza. A nossa riqueza precisa ser depositada em Deus. Sabe por quê? Porque Ele é o nosso refúgio, é o nosso conforto, é a nossa cidadela, é a nossa fortaleza. Somente o Senhor, Ele pode cuidar de cada um de nós. Lembra daquela passagem que Jesus falou: cuidado com as vãs preocupações, as aves do céu têm seus ninhos, as raposas do campo têm suas tocas, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça?
Aquela passagem onde Jesus falou: olha para os lírios do campo em toda a sua beleza, até Salomão com toda a sua glória não se vestiu como esses lírios. Jesus dizendo então que somente em Deus nós temos um tesouro verdadeiro, um tesouro espiritual. É claro, meu irmão, minha irmã, não é que eu preciso desfazer dos meus bens, não é que eu preciso deixar de trabalhar, deixar de adquirir, não é que eu não posso fazer uma reserva financeira, mas o que Deus está falando é o seguinte: tem coisas mais importantes e o meu coração não pode estar apegado a essa pequenez do mundo. Trazendo para a minha vida, quantas vezes eu deixei de buscar Deus? Vamos meditar nessa palavra. Traz para a sua vida também. Quantas vezes eu deixei de buscar a Deus, de fazer a vontade de Deus, talvez para poder ajuntar tesouros na terra. Quantas vezes eu troquei o evangelho, o grupo de oração, por outras coisas que não são de Deus. Quantas vezes eu depositei a minha confiança nessas coisas, a minha tranquilidade nessas coisas. E hoje, o Senhor está ensinando que nós precisamos amontoar tesouros no céu. Nós precisamos confiar em Deus. Assim acontece com o homem que entesoura para si mesmo e não é rico para Deus. Nós precisamos ser ricos para Deus. O que Jesus quer falar com ser rico para Deus? Ô Arley, o que é ser rico para Deus? É ter uma vida cada vez mais próxima ao Evangelho, até uma vida cada vez mais íntima de Jesus. É viver uma vida de autenticidade diante de Deus. Ter um tesouro diante de Deus é viver plenamente o amor. Amor ao próximo, amor a Deus, amor a nós mesmos. Cada vez que eu sou testemunha do Evangelho, cada vez que eu faço o reino de Deus acontecer na minha vida, na vida das pessoas, eu estou amontoando tesouros no céu. E é isso que Deus quer de mim. Que eu seja um operário do céu. É como se eu fosse todos os dias ou todos os meses pegar o meu salário e levasse ao banco para fazer um depósito. Talvez o cara que trabalha como autônomo, né? E todos os dias ele vai lá e pega o seu saláriozinho do dia e coloca na poupança, coloca e guarda o seu salário ali. E aí ele vai juntando o seu dinheirinho. Tudo que ele faz, ele vai juntando o seu dinheirinho. Tudo que ele faz, ele vai juntando o seu trocadinho. E ele vai juntando e vai juntando até ele acumular os seus bens. Ora, meu irmão, minha irmã, da mesma forma, a nossa vida espiritual, nós precisamos também ir juntando os trocadinhos espirituais. Como assim, Warley? Olha, todas as vezes que eu faço bem, todas as vezes que eu evangelizo, todas as vezes que eu ajudo o irmão, é como se eu estivesse fazendo um depósito na minha poupança espiritual. Todas as vezes que eu me comungo, né, eu comungo a Eucaristia, eu vou diante de Jesus e me alimento do Senhor Eucarístico, eu estou ali depositando na minha poupança espiritual. Todas as vezes que eu adoro o Senhor, todas as vezes que eu leio a palavra de Deus e deixo essa palavra entrar no meu coração, é como eu vou depositar o meu trocadinho lá no céu. Todas as vezes que eu evangelizo, que eu estendo a mão para o irmão, para mim juntar tesouros no céu, é viver como Santo Inácio de Antioquia, é viver como Jesus Cristo, viver a serviço do Evangelho. Que a palavra nos ensine isso, a juntar tesouros no céu, a ter uma vida de simplicidade, mesmo utilizando os bens materiais, mas utilizando sem apego, sem ganância, sem avareza. Os nossos bens materiais precisam nos auxiliar a chegar ao reino dos céus. E nós precisamos pedir ao Senhor essa graça de fazer da nossa vida uma vida de
entrega ao reino de Deus. Que nós possamos amontoar tesouros no céu e não na terra. Vamos rezar. Senhor, nesta manhã a Tua palavra nos chama a atenção para tomarmos cuidado com a avareza, com o apego aos bens materiais. Quantas vezes, Senhor, nas famílias há disputa, brigas, rixas por causa de herança, até mesmo mortes. Quantas vezes no nosso ambiente profissional as pessoas tentam puxar o tapete de uns dos outros para crescer, para prosperar. Ah, Senhor, dai-nos a graça de ter um coração desapegado, despojado. Senhor, nós não estamos falando da irresponsabilidade, não, mas que o nosso coração não esteja preso aos bens materiais, que nós possamos entender a providência de Deus, como nós rezamos a jaculatória: Deus provê, Deus proverá, a sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá, a sua misericórdia não faltará. Meu irmão, talvez você precise fazer essa oração, e eu preciso também. Quantas vezes eu tenho passado por dificuldades, às vezes até mesmo financeiras, mas eu preciso entender que não falta nada àquele que busca a Deus. No livro de Eclesiástico fala: fui criança, sou jovem, já fui jovem, hoje sou velho, e nunca viram a descendência sua mendigar o pão. Não falta nada para aqueles que confiam no Senhor. Não falta nada para aqueles que entregam a sua vida para o Senhor, porque Deus é o Deus da providência. Eu quero te pedir, Senhor, ensina-me a viver dessa providência. Ensina-me a te buscar, Senhor. Ensina-me, Jesus, a não apegar às coisas materiais, que nada me impeça de te servir, Senhor. Que a minha vida seja uma vida de entrega ao reino de Deus. E que a cada dia, Senhor, no lugar de ir lá no banco depositar a minha moedinha, que eu possa depositar tesouros no cofre espiritual. Eu quero te louvar, Jesus. Muito obrigado. Bendito seja o teu santo nome. Adorado seja o teu nome. Meu irmão, eu convido você a contemplar essa palavra. E vai agora voltando para dentro de você. Quantas vezes eu, Arley, me apeguei às coisas materiais. Depositei a minha confiança nas coisas materiais. E eu quero me imaginar agora como uma criança. Uma criança que o pai joga para o alto e naquele movimento de jogar para o alto, no lugar de se assustar, de ficar com medo, a criança solta lindas gargalhadas, porque sabe que vai ser segurado pelo pai novamente. Dá-me essa certeza, Senhor, que mesmo quando eu não sentir mais o chão, eu saiba que o Senhor está me segurando. Muito obrigado, Senhor. Meu irmão, que bênção, que alegria. Que nós possamos entender que Deus é providente. Que Deus não nos deixa faltar nada. O mínimo para viver em dignidade. Talvez não é luxo. Muitas pessoas têm sobrando, mas não têm felicidade. Sabe por quê? Falta algo que eu tenho, que você tem, que é o amor de Deus. Isso já é tudo que nós precisamos. Então que Deus possa te abençoar, meu irmão. Te abençoar, minha irmã. Que Deus possa fazer de você uma pessoa próspera, mas não de uma prosperidade material, e sim de uma prosperidade espiritual. Que Deus te abençoe e até a próxima, em nome de Jesus. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.